Vamos falar de política? Olha, Lula quer prisão para fake news. Parlamentares fazem alerta. Essa matéria do Pleno News você acompanha comigo agora. Oposição faz campanha para manter o veto de Jair Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional. O Congresso Nacional retomará a votação do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à Lei 14.197 de 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional. O veto inclui a criação de um crime de disseminação de fake news sobre o processo eleitoral, com pena de até 5 anos de prisão. Para evitar que o veto seja derrubado, a oposição tem se organizado para conseguir votos suficientes para manter o veto. O senador Flávio Bolsonaro fez um vídeo para falar sobre o caso e para fazer alerta. Vídeo esse que você acompanha comigo agora, aqui do senador Flávio Bolsonaro. Atenção! Na próxima terça-feira, dia 28 de maio, a base do governo Lula no Congresso vai mais uma vez tentar criar o crime de fake news, com punição de cadeia de até 5 anos. E fica sempre a dúvida: quem define o que é fake news? O governo? O judiciário? O consórcio da imprensa? A grande mídia tinha o monopólio da informação, mas isso acabou quando veio a internet. Eles não conseguem mais manipular a opinião pública e, com o falso argumento de combater as mentiras nas redes sociais, cada dia fica mais claro que a real intenção é censurar quem fala algo que os desagrada ou é contra o atual governo. Eles não suportam quem tem opinião diferente deles. A tragédia no Rio Grande do Sul provou a importância da internet livre. Está sendo fundamental para a mobilização da ajuda aos nossos irmãos gaúchos para denunciar os criminosos que tentam assaltar residências ou cobrar que o poder público tome as providências que lhe cabem de forma mais rápida. Vocês lembram dos caminhões com doações que estavam sendo parados por autoridades públicas na estrada por excesso de peso ou por falta de nota fiscal? A grande mídia chegou a dizer que era fake news, mas graças à internet, não só ficou provado que era verdade, como a NTT comunicou que as multas seriam canceladas. Ainda assim, o ministro da propaganda de Lula pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar. Qual a real intenção dele? E por que, ao invés de mandar ao Rio Grande do Sul servidores técnicos e com experiência nesse tipo de situação, o Lula manda o seu ministro da propaganda? Ele está preocupado com as narrativas ou em ajudar o povo gaúcho? Essa votação vai acontecer na próxima terça-feira e talvez seja uma das mais importantes que vamos enfrentar. A liberdade de opinião corre sério risco no Brasil. Cobre dos deputados e senadores que votem sim ao veto de número 46, o veto da liberdade. São dispositivos da Lei de Segurança Nacional que foram vetados pelo presidente Bolsonaro e agora a base do governo Lula quer derrubar esses vetos, para que eles determinem o que você pode ou não falar nas redes sociais. Obviamente, a grande mídia não está dando publicidade a esse assunto, mas pode ser a nossa última mobilização livre na internet. Cobre os deputados e senadores do seu estado para que votem sim ao veto 46, o veto da liberdade, na próxima terça-feira, na sessão do Congresso Nacional. Aí, terça-feira, dia 28, vai ser votado esse veto. E aí você pode se perguntar, tá, mas fake news, qual que é o problema? Se tiver realmente essa situação aí de fake news, de prisão até 5 anos. O problema é quem julga, né? O problema é quem define o que é ou não fake news. Esse é o grande problema no Brasil. Então, dia 28, vai ter a votação para manter ou não esse veto. E aí você pode entrar em contato com o teu deputado, com o teu senador e cobrar ele também. As redes sociais estão aí para isso. Vamos falar de Jair Bolsonaro? Olha só, esse homem é uma máquina, hein? Incrível. Ele saiu do hospital e agora já começa a fazer uma turnê. E é uma turnê para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. Deixa eu mostrar para você aqui são alguns vídeos que eu quero te mostrar
desse início que aconteceu em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo, vai continuar nos próximos dias, depois ele quer vir ao Paraná, eu digo vir ao Paraná porque eu sou do Paraná, e também fala em ir a Santa Catarina, mas esse início por São Paulo. Ribeirão Preto foi o primeiro local, nesse 27 de maio, no dia 28 ele vai a Rio Claro, e depois também ele vai a Campinas, né? São as próximas cidades que vai visitar aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero mostrar para você o que ele arrecadou. Olha, tinha um levantamento até as 4 horas da tarde do dia 27, e na verdade as doações foram até as 7 da noite, então a gente não tem aí ainda o número final, mas até as 4 da tarde já ultrapassava a marca de 100 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. E aí todo mundo que ia lá, que doava, ele tirava foto, né? Fazia uma fila para tirar foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então deixa eu começar mostrando para você aqui uma entrevista dele, onde ele fala a respeito dessas doações, né? Ele que estava ao lado aí do Zuco, e ele falou a respeito dessas doações. Acompanhe aqui comigo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Zuco está acompanhando aqui. Pode falar melhor como é que vai ser essa distribuição. Nós estamos com várias entidades, igrejas, instituições como Rotary, Lions, em contato com as prefeituras que estão em calamidade pública. O presidente Bolsonaro, na medida que a gente for colocando as carretas, a ideia dele é já encaminhar para essas cidades que estão em calamidade pública. Então, hoje mesmo já deve sair alguma coisa para algumas cidades, como Canoas, Guaíba, Eldorado, Roca Salles e tantas outras que estão embaixo d'água ainda. Eu não tenho dúvida que essa iniciativa vai ser muito, muito importante para o nosso estado. O senhor pretende ir para outros estados também com esse movimento? Se acontecer até sábado, a gente marca, dá uma semana de folga, marca Paraná, uma semana de folga em Santa Catarina. Agora, isso vai ter que ser repetido por longos meses, certo? Porque até voltar à normalidade, tem gente. Metade do estado perdeu tudo. Não é só o que tinha dentro de casa, perdeu a sua própria casa, seu emprego também, não tem renda. A gente acha até que haverá um movimento de migração, né, do Rio Grande do Sul para outros estados. Aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, é interessante o que ele falou, né? Ele não está falando apenas do momento agora, mas de uma sequência de muitos meses, talvez até mais que isso, talvez até anos, né? Para que o estado se recupere e aonde vai precisar de ajuda. E ele está disposto a ajudar. Então ele falou que fica em São Paulo agora, até o final de semana, depois vai dar um tempo, aí o Paraná, depois Santa Catarina, mas pelo que ele disse ali, eu entendi pelo menos que vai continuar essa ajuda porque o Rio Grande do Sul precisa. E demonstra aí uma sensibilidade o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que realmente o povo gaúcho está precisando, até porque com o passar do tempo as doações vão minguando, né, vão diminuindo. Olha a fila de pessoas que estavam lá para tirar foto com o presidente. Pessoas que deixaram a doação e após deixar a doação foram tirar a foto com o presidente. Acompanhe comigo aqui a fila de brasileiros para tirar foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A esses donativos que estão sendo Aí a fila de pessoas para tirar foto com o ex-presidente também, né? Os donativos que foram entregues nesse barracão, um centro comunitário, né? Onde foram armazenados essas doações. Deixa eu colocar aqui as imagens, apenas as imagens, enquanto a gente vai conversando. Tirar o áudio aqui e deixar as imagens para você acompanhar o volume de doações nesse centro comunitário lá em Ribeirão Preto. E foi só o início, hein? Não teve nem muita divulgação. Muito provavelmente em Rio Claro, no dia 28, e principalmente depois em Campinas, que vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no estádio do Guarani,
o volume deve ser muito maior. Mas eu repito para você que até as 4 horas da tarde da segunda-feira, dia 27, já havia ultrapassado o volume de 100 toneladas de donativos. E as doações continuaram, né, até noite adentro. O horário era 7 horas, mas tinha gente lá com doações depois das 7 horas, continuaram aí fazendo suas doações, entregando os seus donativos. Realmente um volume expressivo. O presidente que estava internado até poucos dias atrás, que cancelou a sua agenda política, mas não cancelou a sua agenda humanitária, né? O seu coração que está com o povo brasileiro aí nessa situação toda. Esse é o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa bela campanha que ele vem fazendo em prol do Rio Grande do Sul. E por falar em político, 2 notícias rapidinhas para você aqui. Uma delas ainda, sinceramente, eu tenho uma certa estranheza em relação a isso. Não em relação a isso acontecer, mas em vir à tona agora, porque infelizmente isso é uma coisa comum. Tem algumas palavras que eu não quero falar, mas eu convido você para ler comigo aqui. Acompanhe aqui na tela do computador, matéria do Metrópolis, após aquela ida dos prefeitos, aquela marcha a Brasília para pedir ajuda para o Lula. Olha só, prefeitos caem na porcaria, né? Em boates, após evento no DF, no Distrito Federal. Vai prefeitos, diz a matéria aqui. E infelizmente esse tipo de coisa não é novidade, isso é comum. Né? Prefeitos que vão a Brasília, prefeitos também de estados que vão à capital participar desse tipo de situação e com o nosso dinheiro, que é mais triste, né? Com o dinheiro público. Agora o estranho é os prefeitos irem, vaiarem o Lula, comprarem briga com o Lula e aí terem isso filmado e divulgado já em seguida. E ainda com a promessa de que será usado na campanha. Isso é o mais estranho, porque foi rápido demais. Repito para você, não é estranho ter acontecido. Mas para mim é estranho a velocidade em que aconteceu. Alvoroçada a tropa de pelo menos 50 garotas que fazem propaganda, né? Dava tudo para chamar a atenção dos prefeitos e de suas comitivas. Tá aí algumas fotos que já vazaram, né? Enquanto o vento frio cortava a madrugada do dia 22, uma quarta-feira, na área central da capital da República, os termômetros estavam beirando 16 graus. A temperatura dentro de uma boate, a cerca de 800 metros da esplanada dos ministérios, ignorava o frio e se mantinha em ebulição. Em torno de 50 prefeitos. O pior, sabe o que é? Vou continuar a matéria aqui, você vai lendo. O pior é que tem informação de que tinham prefeitos ligados a partidos de maioria evangélica. E eu, como evangélico, aí isso sim me assusta. Inclusive, prefeitos que eram pastores ou ligados muito próximos de pastores que estariam nessa festa. Tem uma ameaça no ar de que isso vai vir à tona na hora certa, né? Esse material apenas foi mostrado aqui vagamente, né, para assustar os prefeitos. E na hora certa ele deve vir à tona. Infelizmente é o nosso Brasil, né? Os prefeitos foram para um show, e um show que homens casados, homens de família e homens de Deus principalmente não devem participar. Mas esse é o Brasil, essa é a política, e esses têm que ter o nome divulgado para que eles sejam expelidos, jogados fora da política para sempre. Para encerrar, mais política, mais acusação de corrupção. Matéria do jornal O Tempo. Lembra do Romário, né, o rei da grande área, artilheiro do Brasil, da seleção brasileira, do Flamengo, do Vasco? Olha só, Romário e vice do Flamengo são delatados em esquema de corrupção no Rio de Janeiro. A assessoria do senador afirma que a narrativa do delator é vaga e imprecisa. O caso está no Supremo Tribunal Federal. Tá aí a cara do Romário, tá azedando para ele, hein? A situação ficando complicada para o seu Romário. O senador Romário, que é do PL, apesar de não votar com o PL, vota com o Lula, né? Chamado de traidor dentro do PL, inclusive. Ele e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, são acusados de participar de um suposto esquema envolvendo o desvio de dinheiro de projetos da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. No início do mês, foi aberto um inquérito no Supremo Tribunal Federal, né, inquérito esse que vai ficar em sigilo, para
analisar as provas até aqui, a investigação até aqui. Não tem ainda mais informações a respeito, mas a suspeita existe, né? A suspeita se baseia em uma delação premiada do empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, também acusado de envolvimento em desvio de recursos de projetos sociais da Prefeitura do Governo Estadual do Rio de Janeiro. Ele foi preso preventivamente em 2019, assinou um acordo de delação e no ano seguinte, aí ele botou a boca no trombone e complicou a vida, pelo menos a acusação, né? Já complica a vida do senador Romário e também do Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo. Infelizmente é a política que temos, é os políticos que temos porque escolhemos desta forma, né? Temos que pensar melhor e principalmente votar melhor. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo.